Ontem a gente introduziu o tema da nossa conferência, Edificarei a Minha. Essa Igreja Evangélica Batista de Campo Redondo, o nome é esse, Igreja Evangélica Batista de Campo Redondo. Isso pelo fato de sistema de governo das igrejas batistas. Se você pergunta onde é a igreja sede mundial da Igreja Batista, é aqui em Campo Redondo, é aqui. A sede da Igreja Batista de Campo Redondo é aqui em Campo Redondo. Cada igreja batista, a sua sede na sua cidade. Bem, mas nós estamos para falar sobre edificarei a minha igreja. E o Senhor Jesus foi quem disse, edificarei a minha igreja. Só edificarei a minha igreja, se ele disse edificarei, é porque quem faz é ele. É Jesus que edifica a igreja. Você não faz nada. Você pode ser um instrumento nas mãos de Deus para trabalhar hoje, mas foi ele quem fundou a igreja. Foi ele quem estabeleceu a igreja. Minha igreja, ela não é sua, ela não é de ninguém, ela é de Jesus Cristo. Amém? É a igreja de Jesus Cristo aqui na cidade de Campo Redondo. É a igreja de Jesus Cristo em cada cidade onde ela existe, o povoado, o mesmo tribo onde ela está. É a igreja de Jesus Cristo atuando. A igreja de Jesus Cristo, a igreja está dividida em dois âmbitos. A igreja geral, que é a igreja composta de todos os salvos, regenerados, e que faz parte desse povo de salvos que já morreu, ou que está vivo, ou que vai se converter ainda, até o arrebatamento, quando Jesus vier buscar. Isso é a igreja denominada universal, corpo de Cristo do mundo inteiro, já há 2000 anos, e que não sabemos até quando vai, mas parece que está num futuro um tanto próximo, fechamento. A gente falou ontem da abertura do parêntese no Pentecostes, que será fechado o parêntese no arrebatamento. Por que é importante dizer isso? É importante, sim, porque existe pensamento divergente acerca dessa matéria, mas a Bíblia mostra claramente isso. Não existia igreja no Antigo Testamento, a igreja nasceu no Novo Testamento. E Jesus aqui estava prometendo ainda, era futuro. Nos dias dele não tinha igreja ainda, não era ainda igreja edificada. Ele disse, edificarei a minha igreja. Bem, mas ela está representada hoje nas igrejas locais. Pastor Irani, seja bem-vindo, meu irmão. Amém? Ela está representada hoje nas igrejas locais. Representada nas igrejas locais. E é uma igreja local, o pastor Adriano está lá também. Pastor Adriano, ele sabe que a igreja local é o grupo de pessoas salvas, batizadas biblicamente, e que se reúne para adoração, comunhão e execução das santas ordenanças do Senhor e difundir o seu evangelho ao mundo. Amém? Então, isso é a igreja local, é a igreja batista, evangélica batista de Campo Redondo, de Currais Novos, de Santa Cruz e assim por diante. Representa o todo. A igreja local, ela representa a igreja geral. E aqui nós começamos ontem nessa temática, edificarei a minha igreja, e vimos sobre a igreja sendo profetizada. Ela foi profetizada. Bem, mas a igreja, disse que hoje apresentaríamos ela, a igreja foi fundamentada, mas a igreja também, ela é encorajada. Pois bem, a igreja profetizada está aqui, Vá para a leitura agora, onde foi feito pelo irmão Marcelo. Gostei até da versão que ele utilizou, não é a versão tradicional, mas eu gostei da versão que ele utilizou, especialmente algumas palavras que são bem pertinentes do jeito que foi frisada lá. O verso 13, eu vou dar uma passada aqui rapidinho, né? Até parafraseando um pouco a critério de resumo, recapitulação. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe. Herodes deu a Filipe Cesareia. Tem duas Cesareias, a marítima e a Cesareia de Filipe, que é mais acima, norte, aos pés do Monte Hermon, na afluente do Rio Jordão. Rapidamente, só para quem tá bom que ouviu, mas para contextualizar para todo mundo, Cesareia era um centro idolátrico, era um centro de idolatria pagã, onde era adorado Deus Pan, onde tinha adoração a vários deuses, até ao imperador. Tinha um altar, um panteão de deuses, e tem um altar ao Deus Pan, e tinha um palco, literalmente, o lugar onde dançavam os bodes, porque o Deus Pan era metade homem e metade bode, segundo a mitologia pagã, né? Metade homem, metade bode. E o bode aparecia de noite tocando flautas, né?
Ou o carreirão, né? Ou o carreirão. No escuro, um bode tocando uma flauta, né? E aí causava pânico nas pessoas. Daí vem a palavra pânico daí, né? Você está com pânico, lembra que isso é coisa pagã. A origem da palavra pânico é pagã, né? Mas a pessoa pode ter medo assim, sem ser nesse contexto, né? Mas na realidade, só mostrando que a palavra pânico tem essa origem do bode, do deus Pan. E lá tinha um buraco muito profundo. Tem um buraco muito profundo. Saía as águas de lá para o Rio Jordão, mas é mais das geleiras que saem, mas também de lá. E os sacrifícios de bodes eram jogados lá dentro. E até sacrifícios humanos pelos pagãos. E quando era jogado um animal lá, que ele desaparecia, descia, é porque o deus Pan aceitou, segundo a ideologia deles. Se o animal subia porque rejeitou, agora era muito fundo. E a gente pode ver nesse contexto a idolatria predominante, o paganismo. E Jesus foi para os lados de Cesareia de Filipe, e foi aí que ele fez essa profecia: eu vou dar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E sabe qual é o nome daquele lugar citado aqui? Portas do inferno. Literalmente até hoje tem esse nome lá, Porta do Inferno. Então os discípulos sabiam muito bem contextualizar isso. Não é que está falando aqui o inferno em si, mas a morte, o temor da morte, o Hades. Mas vamos dizer, quando Jesus disse aqui, né? Mas vamos dizer aqui, lá era a porta da morte mesmo, porta do inferno. E a gente vê então um certo contraste que a mensagem de Jesus, que a igreja iria conduzir, traz libertação do paganismo, libertação de superstições, libertação de ideologias antibíblicas, pagãs. Lucas 4:18, o Espírito do Senhor, Jesus disse, está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar, proclamar a libertação aos cativos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Porque o evangelho liberta da idolatria. Aconteceu em Tessalônica esse exemplo. Eles foram libertados dos ídolos para se converteram ao Deus vivo e verdadeiro para servi-lo. Então, lá em Atenas, foi a mesma realidade. Paulo proclamou o Deus desconhecido para os pagãos. Jesus se apropriou de certas analogias semelhantes quando pegou o vale de Inom, onde queimava-se o lixo da cidade, e representou que o inferno é daquele jeito. Nem um bicho morre, é pior ainda, né? Nem um bicho morre, nem um fogo se apaga. Então aqui nós temos Jesus em Cesareia dando a profecia do estabelecimento, a fundação da igreja. Por isso a gente colocou aqui para hoje a igreja fundamentada. E o fundamento da igreja, eu vou ficar de olho no relógio, eu não tenho medo não. E o cavalo tá... Então o fundamento da igreja, o fundamento da igreja, ele é divino. Primeiramente ele é divino. O fundamento é divino. Olha lá no texto, porque Jesus havia perguntado aos seus discípulos a opinião popular acerca da sua pessoa. E houve uma divergência nas respostas, não foi? Elias, Jeremias, um dos profetas. Herodes pensava até que João Batista ressuscitou, não foi? Mas Jesus disse: e vocês? Vem cá, vocês aqui, que eu estou com vocês há tanto. O que vocês dizem? Então, meus irmãos, prezados ouvintes aqui presentes, internautas também, Rogério? Então, saiba de uma coisa: o que as pessoas pensam acerca do Senhor Jesus pode divergir, pode ser suposição ou pode ser certo, mas o importante é a sua opinião acerca de Jesus, e se ela está embasada nas Escrituras, se ela tem base na palavra de Deus. Por isso Jesus disse: e vós, vocês dizem o que acerca de mim? Aí Pedro tomou a palavra e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Irmãos, essa frase é importante. Vamos dizer juntos: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora de uma vez só: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Vamos lá? Amém? É uma frase curta, condensada, mas de um conteúdo inigualável. Deus usa isso na Bíblia. Essa modernidade digital, e quando as coisas têm sido tudo pequenininho e uma propaganda quanto mais curta possível, já está aqui na Bíblia. Para compreensão basta uma frase bem condensada. Por isso tem um livro de Provérbios para resumir o conteúdo em poucas palavras para você entender. Ela vai refletir e decidir.
Jonas pregou em Nínive. Olha o tamanho da mensagem dele. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E ele andou a cidade toda, uma grande cidade. Só menino tinha 120 mil. Já pensou? E ele em 3 dias deu conta desse trabalho na cidade. Sem carro de som, sem transporte. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Aquele homenzarrão, que ele era um homenzarrão grande, dá para entender. E o vozeirão certamente ecoava, tinha que ser ele. E Deus usou para proclamar em Nínive a sua mensagem. E aqui uma frase curta: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Amém? Maravilha. Aí Jesus, eu creio que Jesus ficou assim, realizado naquele momento. Ele é realizado, mas assim, ficou feliz com os apóstolos, com a resposta de Pedro, que representava o colégio apostólico. Também eu te digo aqui: bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Meus irmãos, isso aqui eu estou repetindo, fazendo questão de ler, repetir isso aqui, porque se Deus não abrir teu entendimento, você não é salvo. Se Deus não abrir a tua compreensão, você não pode nem chegar perto da compreensão do Evangelho. Então a igreja precisa orar para que os pecadores entendam. Deus abre os olhos do entendimento, o Espírito Santo atua e age em cada vida para compreender a salvação em Jesus Cristo, o Cristo, Filho do Deus vivo. Amém? E ele disse: bem-aventurado és. Então quem crê nisso também é bem-aventurado. Quem crê nisso também é bem-aventurado. A bem-aventurança de Pedro foi específica ali naquele momento, mas essa bem-aventurança ele estende para quem crê no Cristo que ele confessou aqui. Também eu te digo, a igreja é fundamental. Que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí o verso número 19, eu gostei, pastor Marcelo, da sua versão, porque está como essa aqui: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Jesus não estava dizendo aqui que a igreja ia fazer o que quisesse agora, inventar o que quisesse, colocar os dogmas que quisesse, mudar o sistema, porque a voz dela é a que vai valer. Não, ele disse isso com a palavra terá sido. Algumas versões vai dizer diferente. Grife lá para saber, precisa cautela aqui. Será ligado no céu. Tem versão que diz aí, não tem? Será e não terá sido. Mas o certo é não será, mas terá sido, porque já está definido, já está determinado no céu. A igreja somente vai executar o que já está determinado na palavra dele, na mentalidade dele, revelada. Por isso, terá sido é a frase, e não será, terá sido. Não estou dizendo que a Bíblia está errada aí na sua, mas é que é questão de tradução, meu irmão. A Bíblia é tradução, o original está no céu, fixado para sempre, não muda, e a gente tem que procurar chegar o mais perto dele. Pois bem, aqui está, beleza. Mas deixa-me dizer uma coisa, e olha para o cavalo também. Então, veja aqui, meus irmãos, a igreja, ela é fundamentada, e como eu disse, agora eu vou explicar. O fundamento é divino, ficou claro? Origem em Deus, e Jesus é Deus. Eu quis colocar dessa forma fundamentada e não fundada, que foi a fundação da igreja, mas fundamentada porque existe uma divergência de pensamento. Estudiosos, claro, vai dizer, não, realmente a pedra na qual a igreja está edificada é Pedro, tá? E vai tentar argumentar. Mas, meus irmãos, o fundamento, a igreja está fundamentada num fundamento divino. E Pedro não era Deus. Deus é Jesus, e não Pedro. O Filho de Deus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, é Jesus, é o Messias. E nós estamos felizes em saber que a igreja tem sólido fundamento. Amém? E esse fundamento que é divino, ele é bem imutável. É imutável. Sabe por quê? Jesus Cristo, ontem, hoje, é o mesmo. E o será para, em Mateus, o será para sempre. Jesus é imutável. Esse fundamento é imutável. Paulo disse, deixa que eu leio, aqui diz: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3:11. Ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo.
Amém? Não é porque pastor Benjamin ensinou isso, não. Ele ensinou bem. Mas é porque eu vi base bíblica, que ele ensinou o que está na Bíblia. O fundamento é Jesus Cristo. Amém? Então, no Sermão do Monte, que vai de capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus, ele deu todos aqueles ensinamentos. Começou com as bem-aventuranças, lá vai até chegar no fechamento. A conclusão foi com uma ilustração. Qual foi? A ilustração dos dois fundamentos. A casa na rocha e a casa na areia. Foi? E a casa na areia. E você sabe que a casa na areia, o que aconteceu com ela? Foi derrubada. Caiu. Então, vai se mexer o ovo do cavalo agora, cuidado. Então, e a casa na areia caiu, mas a casa na rocha ficou porque estava fundamentada na rocha, construída na rocha. Agora, meus irmãos, escuta aqui uma coisa. Prezado ouvinte, essa história do final do Sermão do Monte fala de dois construtores, um insensato e um do juízo bom, o sábio e o insensato. E uma casa, ela pode ser muito bonita, mas você precisa ver os fundamentos dela. Fundamento. Amanhã eu vou apresentar alguma coisa aqui na escola dominical acerca disso. Mas o fundamento, porque não adianta ser bonita até a chuva somente, né? Até a chuva. Mas precisa permanecer. E o fundamento, que é Cristo, é um fundamento duradouro. Olha a prova. Já faz quantos anos que existe a igreja de Jesus Cristo na terra? Hein? Mais de 2000 anos. Não sabemos se vai, até quando vai, mas quando o parênteses fechar, ela termina. Mas já tem 2000. Então, essa base não é alguém que já morreu, mas é alguém que está vivo, que ressuscitou dentre os mortos. Porque o próprio Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia. A morte não teve vitória sobre ele. As trevas se alegraram, o mundo se alegrou, o Satanás vibrou, comemorou quando Jesus morreu. Mas ao terceiro dia, Jesus aparece para o dizer: sou eu, estou aqui. E Maria Madalena foi a primeira pessoa a encontrá-lo, e depois os apóstolos encontraram Pedro e João, e depois os demais apóstolos, e ele ficou aparecendo todo domingo. Ele aparecia aos apóstolos, todo domingo Jesus aparecia por 40 dias. Aparecia quem? Para quem? Para os discípulos, para os crentes, para os salvos. Ele não apareceu para os incrédulos, não. Ele apareceu para os salvos. Mas um pouco e não me vereis, mas ver-me-eis. Mas ele não iria se manifestar ao mundo em si, aos seus. E não tem nenhum relato em canto nenhum que um incrédulo encontrou Jesus e viu Jesus como os discípulos viram. Teve um momento que foi mais de 500 irmãos, era tudo crente. E quando ele voltar no fechamento do parênteses da igreja, do arrebatamento, que tem por definição trasladar dos crentes vivos sem que passem pela morte física, no abrir e fechar de olhos, quem vai ver Jesus? Só os crentes. Hebreus 9, 28 diz que ele aparecerá segunda vez aos que o aguardam para a salvação. O mundo não verá. Quando ele vier para reinar na terra, aí o céu se abrirá e verão o Filho do Homem com grande poder e glória. Todo olho verá, mas no arrebatamento só a igreja o verá. Só os salvos subirá triunfante, rompendo as próprias leis da gravidade pelas quais foram presos durante toda a sua existência, e estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Pois é, meus irmãos. Então, ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Eu queria estreitar mais essa coisa, perguntando aos nossos ouvintes aqui: qual o seu fundamento hoje? Qual a sua palavra? Como Pedro se baseou na palavra, como Jesus prometeu ser esta base sólida para todos, toda a sua igreja, ou você está pisando em areia movediça? Pedro disse: este Jesus é pedra rejeitada por vós os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4, 11 e 12. Não tem debaixo do céu. Vá de norte a sul, leste a oeste, você vai procurar em todo lugar do universo, não vai encontrar ou nome que salva senão Jesus. Amém? Não tem. Você está crendo na pessoa certa, você está no lugar certo, na base certa, você está no caminho certo, que é Jesus. Quando eu conheci Cristo, apareceram pessoas de vários segmentos tentando me atrapalhar. Se uma pessoa se converte, talvez não seja da sua igreja, mas se converteu, aceitou Jesus, você vai fazer o quê? Encorajar ele a permanecer em Cristo e confiar em Cristo, se basear nele. Você vai explicar sobre a igreja, ele não vai entender isso agora. Então tenta afirmar ele em Jesus, mas alguém vai dizendo: você é crente agora? Tem que igreja? E aí começar a falar contra a igreja.
atrapalhar a pessoa pode desviar e não crer mais nada alguma coisa. Mas chegou alguém para mim, de segmentos religiosos diversificados. Chegou até do espiritismo chegou, do catolicismo chegou, do pentecostalismo chegou, do adventismo chegou, tentando me atrapalhar, e eu assim, e começava a ler a Bíblia, e começava a perguntar quem sabia mais do que eu. Fui atrás de irmãos, fui atrás do pastor Benjamin, lá na casa, bati na casa dele, ele não estava em casa, eu desci para a praça, cheguei na praça, encontrei o irmão Lindomar, que estava lá sentado, e eu contei para ele, eu estou com essa dúvida, eu queria tirar. Aí ele disse, leia o livro de Gálatas. Eu fui para casa, eu li o livro, reli o livro, li novamente, li de novo. Meus irmãos, foi a vacina até hoje contra aquela heresia que estavam querendo me colocar. Quando alguém tentou me embaraçar, eu disse, sabe de uma coisa? Eu aceitei a Jesus Cristo como meu único Salvador. Ele é o caminho, a verdade e a vida, não tem outro. Vai para lá, eu creio em Jesus, eu estou com Jesus e pronto, faça isso. Não vá se embaraçar não, se firma em Jesus, Ele é a rocha, E Ele prometeu, e a experiência ilustrada é que Ele ressuscitou, Ele está vivo, e Ele prometeu que as próprias portas do inferno não prevalecerão, e Ele então garante o seu futuro. Você quer ir para o céu um dia, tem que ser através de Jesus. Quer ter certeza do perdão dos pecados, se achega a Jesus, confessa a Ele teu pecado, confessa teu pecado a Ele, peça perdão e peça que Ele entre em sua vida, creia que Ele morreu em teu lugar, transfira a confiança de si ou de qualquer coisa e ou pessoa para Jesus Cristo. Você estará seguro, com certeza. Crer em Jesus é transferir a confiança do Deus Pan, do paganismo, de superstições, de crença em você mesmo, em boas obras, em religião. Transferir tudo para Jesus, o que Ele fez na cruz por você. A minha neta com 2 anos, ela cantou e mandou para mim, a minha filha gravou e mandou para mim, ela cantando um corinho em Libras. Já pensou? Já é difícil, mas em Libras ela cantou. Por mim morreu Jesus, cravado numa cruz, no monte do Calvário, por mim morreu Jesus. Amém? É Isa, com 2 aninhos, cantou em Libras e com voz e mandou pra gente. Deus abençoe. Então Deus seja louvado, meus irmãos. Se você crê que Cristo no Calvário pagou o pecado por você para te dar a eterna salvação, você fez a coisa certa, não tem outro meio. E quem não fez ainda está convidado para hoje vir a Jesus. Ilustrando agora, quem diz que Jesus não é o fundamento e sim outra pessoa, diz até, como pode Jesus ser a igreja, ser o fundamento da igreja, seu cabeça seria o fundamento? Gente, isso é figura de linguagem. Isso é figura de linguagem para mostrar realidade. Você não vai se basear em coisa diferente, sim, no que a metáfora está ensinando, que Jesus é uma base sólida. Pronto. E até porque ele é descrito na Bíblia como pedra mesmo. A pedra que cumpriu o povo de Israel e deu água para todo mundo no deserto, uma doutora no deserto. A pedra que quem cair sobre ela ficará em pedaço, e sobre quem ela cair ficará reduzida a pó. A rocha da nossa salvação. Deus é nosso refúgio, fortaleza, socorro, bem presente na tribulação. E Ele está garantindo vida eterna. João 10:28, eu lhes dou a vida eterna. A semana passada uma senhora ligou para o rádio e ela disse, eu escutei esse programa há muito tempo. Em 2012, eu criança recebi Cristo como meu Salvador, através de ouvir a palavra de Deus aqui. E eu tenho certeza, João 10:28, Deus me deu vida eterna. Ela citou o versículo, eu sou libertada, João 8:32, conhecereis a verdade vos libertará. Ela citou o versículo, ela citou 3 ou 4 versículos na hora que ela deu um pequeno áudio para o rádio, porque ela creu em Jesus, se firma em Jesus, está na rocha que é Jesus. Amém? Nosso Deus, agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é a rocha da nossa libertação. Obrigado, Senhor nosso Deus, porque és Deus vivo, poderoso. Tua igreja está atuando na terra para o Senhor no céu. O Senhor está no céu
funcionando, atuando para com a igreja na terra. Tua igreja aqui na terra está interagindo com o céu, respondendo com o Senhor. E o Senhor disse que o que ligares foi ligado, o que desligares é porque também já foi desligado por ti. Pai, pedimos que o Senhor faça com que as pessoas que ainda não são salvas, estão ainda no poder da morte, conheçam Cristo que veio para libertar, para trazer vida eterna, o perdão, trazer a vida de paz do Senhor para o teu louvor. Que quem não tem ainda essa certeza possa mudar, sair de onde está e vir para o fundamento que é Jesus e saber que ali está seguro. Amém? Enquanto a igreja está orando, todos orando, por favor. É importante sua oração nesse momento, como sempre é. Quem hoje está aqui que não é crente ainda e que hoje está reconhecendo, ouvindo e entende e quer transferir sua confiança, quer passar para se firmar na rocha que é Jesus e ter a sua vida garantida como ele estabeleceu a igreja, fundou a igreja, estabeleceu e encoraja pela sua palavra. Quem hoje quer receber Cristo, aceitar Jesus, fazer decisão para Jesus, levante a mão para mim saber. Eu não quero coagir você, impressionar, mas quero deixar você consciente para voluntariamente dizer: eu quero. Porque no dia que eu ouvi essa mensagem, eu nunca tinha me sentado para escutar. A primeira vez eu disse: é isso que eu procuro, é disso aí que eu preciso, eu quero. Fiquei em pé, levantei a mão. Você gostaria de dizer para Jesus hoje: Senhor, eu te aceito como meu único Salvador? Quem hoje quer fazer isso? Levante a sua mão se você quer fazer, para mim saber. Deus sabe que você está querendo fazer isso, mas eu não sei. Eu só sei se você disser. Amém? Fale comigo depois com o pastor Irã, tem vários pastores aqui. Não saia daqui sem decidir, mas saia na certeza de onde você está e para onde você vai. Amém? Pastor Irã.